Oi pessoal, meu nome é Mário Júnior, eu sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu sou baterista, né? Músico do Ministério de Música da Canção Nova, mas eu comecei pelo violão, foi o meu primeiro instrumento, tocando na igreja. Comecei com 12 anos. Na verdade eu comecei através da influência de um tio meu, que passou um tempo na casa dos meus pais, quando eu morava lá. E eu aprendi os primeiros acordes e logo comecei a tocar na igreja. Minha família sempre foi muito católica, minha mãe muito fervorosa, sempre levava as missas, né? Participar das missas, fiz primeira comunhão, né? E sempre fui muito participante através dela. Logo depois dessa fase, eu comecei, não sei como, comecei a ser atraído pela bateria. Mas o fato curioso é que eu não tinha acesso ao instrumento na época. E a única forma que eu conseguia foi pedir que a minha mãe intercedesse para que eu cantasse no coral. Só que eu não tinha o menor talento para cantar. Mas fui assim mesmo. De alguma forma eu fui admitido no coral, comecei a fingir que estava cantando, colocava a pasta na frente, mas eu queria mesmo era ficar próximo ao baterista. E um dia ele não foi. Nesse dia eu falei com a regente do coral que eu sabia tocar bateria, mas eu não sabia, né? Eu tinha de 12 para 13 anos. E eu sentei no instrumento e saiu um chacundum assim, eles já sentiram o ritmo, achavam que eu tocava. E eu fui admitido no coral, comecei tocando no coral das crianças. E depois comecei a tocar no coral de adulto como baterista. E aí então continuei, né, tocando na igreja. E quando faltava o guitarrista eu ia lá, quebrava o galho no violão. Mas a minha paixão era tocar bateria. Para quem é baterista, era uma Super Pinguim, uma bateria tradicional da época. E era o meu sonho de consumo, né? E como uma criança, né, eu tocava bateria com a mão esquerda no chimbal. Para quem é baterista ou gosta, sabe que isso é muito incomum, né? E toquei assim muito tempo. Aí comecei a tocar no grupo de jovens, estava bem enturmado na igreja. E isso foi muito bom, muito edificante para mim, embora eu nem me desse conta disso. Eu não sabia da riqueza que eu estava absorvendo sem perceber, né? Participava também da cruzada eucarística e tudo mais, enfim. Mas depois de algum tempo eu comecei a tocar rock, aquela moda da época mesmo de tocar rock and roll. E comecei a tocar na noite. E isso gradativamente foi me afastando da igreja. Eu comecei a tocar na noite, comecei a conhecer músicos mais velhos, profissionais. Também aprendi muito musicalmente falando. Mas eu não sabia que também eu poderia esfriar um pouco, né? E foi o que aconteceu. Depois de uma época eu fiquei afastado da igreja, comecei a ir menos à igreja. E não participando de uma maneira grata que eu devia, porque foi a igreja que foi a minha mãe, né, no sentido de me educar na fé e através da minha própria mãe também que me direcionou. Eu comecei a me afastar da igreja, minha mãe sempre falava: meu filho, você não foi à missa hoje. E eu estava meio tíbio, né, meio frio, né. E as consequências vêm, né, eu comecei a tocar na noite, comecei a me profissionalizar, foi um período também bacana, mas o que aconteceu? Que quando eu fiquei muito profissional, eu me afastei da igreja, fiquei fora. Comecei a tocar na noite mesmo, instrumental, noitada, sobrevivência. Comecei a viver exclusivamente de música. E através dos meus amigos, eles começaram a me chamar para tocar com cantores mais conhecidos. Foi aí que eu comecei a tocar com artistas. E envolvido no meio instrumental, onde a gente tem essa coisa de estudar, de praticar, né? Comecei a estudar técnica, teoria. E me profissionalizar, porque na verdade não fui eu que escolhi a música me escolheu. Quando eu vi, eu já estava tocando, já estava estudando, já estava sendo chamado para fazer os trabalhos. E esses amigos começaram a me chamar para tocar com artistas, e o primeiro deles foi o Biafra. Quando eu tinha 18 para 19 anos, comecei a tocar com o Biafra, o cantor conhecido, muito conhecido na época, e estava bem estourado. E comecei a fazer shows com ele e com outros também da época, né? E aí, vivendo de música, sempre eu tive muito essa vontade de querer melhorar, né? Me reciclar e me superar, né? E no meio tempo, às vezes eu tocava na igreja, mas de uma forma assim, aleatória, assim, não era nada, e não participava.
E aí eu me casei, né? Continuei tocando com artistas, vim tocar com o Emílio Santiago, o Eduardo Sec, alguns artistas de mais nome, né? Também na área instrumental, o Adriano Gifone, o Toninho Horta, alguns músicos assim. Eu comecei a participar e ter mais atividade junto com esses músicos. Mas já casado, já as coisas já mudaram e a minha vida foi para um outro lado. E a falta de Deus faz muita diferença, a falta de uma vivência de fé na vida do músico é muito, porque o músico tem uma sensibilidade muito, ele é muito sensível. Isso deixa a gente vulnerável a muitas armadilhas. E eu caí numa delas. Eu posso não ter caído em drogas, em bebedeira, mas a tibieza foi muito forte na minha vida, a frieza espiritual. E isso refletiu na minha vida com os meus pais e no meu casamento. E aí no decorrer disso, as consequências vieram, mas eu continuava lutando como músico, que é uma vida que não é fácil, onde você muitas vezes não é reconhecido pelo seu esforço de estudar, de querer se superar, né, de ter uma meta, mas eu seguia firme. Até descobri também que eu precisava recolocar Deus na minha vida, né? Eu precisava recolocar a minha espiritualidade em dia, mas eu não sabia como. Então isso com o tempo, apesar das consequências, eu fui aos poucos voltando a me direcionar mais para a igreja, né? E aconteceu que, por uma dificuldade familiar, eu vim parar aqui na Canção Nova. E a Canção Nova me acolheu. E aí eu não tenho palavras assim da gratidão que eu tenho com a Canção Nova. Com tudo que aconteceu na minha vida, ela me restaurou. Quer dizer, eu estou nesse processo de cura, esse processo de restauração, né? Mas ela me trouxe esse sentido de buscar a música, mas não a música como fim, mas a música como meio de levar a Deus. Então eu aconselho, assim, é um conselho de irmão, assim, das pessoas que estão achando que tem um fim, assim, fora de Deus, não tem sentido. Deus é a meta. Então, através da sua arte, do seu dom, do que Ele te capacitou a fazer, Deus me deu o dom, mas eu preciso lapidar esse dom. Preciso colocar Deus na frente. E aí nós temos a Virgem Maria, Nossa Senhora, temos os anjos, os arcanjos, né, que nos auxiliam nessa direção a Deus, através da música, que é uma arte tão bonita, tão poderosa, e que eu sou muito grato, principalmente a Canção Nova, de estar aqui, e quero estar sempre expressando essa alegria que eu sinto de estar aqui na Canção Nova.